Já estamos a chegar às 3 da tarde, à hora onde costumamos dar início à nossa catequese, dentro de um contexto de vivência dos primeiros sábados. Portanto, enquanto aguardamos que os nossos irmãos que estão a entrar se acomodem, colocamos-nos então de pé e começamos este nosso tempo de oração em reparação ao Imaculado Coração de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aquela que é a porta do céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Senhor Jesus, queremos-vos oferecer este momento de catequese e depois a adoração que iremos fazer num contexto de meditação num dos mistérios do Rosário. Queremos oferecer tudo em reparação ao coração da tua mãe, da nossa mãe, como tu pediste na aparição de Pontevedra. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Espírito Santo. Amém. Então podemos acomodar-nos e vamos então dar início a este segundo momento, nesta tarde, dos nossos primeiros sábados. Há uma pergunta que eu vou fazer. Qual é a pergunta? Quem está aqui pela primeira vez? Muito bem, então eu vou pedir às pessoas que estão no primeiro sábado pela primeira vez, aqui no Santuário de Fátima, que façam o favor de levantar a mão, só para eu ter mais ou menos a certeza. Muito bem, lá atrás também temos ali 2 jovens que estão aqui pela primeira vez. Temos aqui um grande grupinho do meu lado direito. Deixem-me ver o meu lado esquerdo, já tem mais gente pela primeira vez. Pois desta vez até ganhou o lado direito. Muito bem, engraçado. Então, todos que estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Eu chamo-me Irmã Ângela, sou religiosa da Aliança de Santa Maria e, juntamente com o Sr. Reitor, o Sr. Padre Carlos Cabecinhas, vamos orientando este momento de primeiro sábado. Este momento que estamos a viver agora não faz parte integrante da aparição e do que Nossa Senhora pediu, mas o Santuário propõe aos seus peregrinos, aos devotos de Nossa Senhora, um momento de formação, de catequese, para aprofundar os acontecimentos de Fátima. Depois, sim, a outra meia hora seguinte já faz parte integrante dos pedidos de Nossa Senhora, que pede então que também façamos 15 minutos de companhia ao Coração Imaculado de Maria, meditando num dos mistérios do Rosário, para reparar o seu coração. É o que iremos fazer de seguida. E então, quem é que não está cá pela primeira vez? Pois já nos conhecemos, não é? Muito bem, já estamos todos apresentados. É aquela tarde onde nos sentimos uma família. Este grupo que desde 2011 aqui se reúne, devagarinho, mês após mês. Só para aqueles que estão aqui pela primeira vez, ou quem até possa estar aqui pela segunda vez, a devoção dos primeiros sábados consiste em 5 meses consecutivos. Portanto, quem começou hoje, julho, agosto, setembro, outubro e novembro, vai terminar em novembro, portanto 5 meses seguidos, no primeiro sábado,
fizer estas 4 coisas com uma intenção. Os 4 pedidos são rezar um terço, 15 minutos de companhia à Nossa Senhora meditando nos mistérios do Rosário, a confissão e a comunhão eucarística com uma única intenção, reparar o coração de Maria. Quem fizer isto, Nossa Senhora promete assistir na hora da nossa morte com todas as graças necessárias para a salvação. Só um pequenino esclarecimento que me têm feito, que é isto: o terço, a comunhão eucarística e a meditação devem ser feitos no primeiro sábado, no dia de hoje. A confissão, a Lúcia pediu a Jesus se podia ser 8 dias antes ou 8 dias depois do primeiro sábado. E Jesus responde, sim, pode ser até mais. Contanto que façam uma confissão por mês, que quando comunguemos estejamos em estado de graça e que não nos esqueçamos de oferecer a confissão em reparação ao coração de Maria. É bonito que a Lúcia depois pergunta ao Jesus, e aqueles que se esquecerem de oferecer a intenção da reparação? E é bonito que Jesus não diz, pronto, não faz mal. Não diz, podem aproveitar a primeira ocasião que tiverem para se confessar e oferecerem reparação ao coração de Maria. Podemos perguntar, ai meu Deus, parece que Deus é assim muito exigente, muito ligado às coisas pequeninas. Não. Jesus está-nos a ensinar uma coisa essencial, que é a intenção do coração. Ou seja, nós até podemos fazer muitas coisas, mas se não sabemos para onde caminhamos, qual o foco da nossa existência, podemos andar dispersos e até perdidos. É ou não é verdade? Eu, quando saio de minha casa, hoje de manhã, vocês sabiam bem que vinham para Fátima. Se não tivessem no pensamento o foco da vossa viagem, até se podiam perder. Ora bom, oferecer em reparação ao coração de Maria é o foco desta nossa viagem espiritual. Estou aqui, faço determinadas coisas com este foco que dá sentido à minha viagem, que dá direção. E o foco é reparar o coração de Maria. Por isso Jesus nos vai recordar para que não nos percamos neste caminho. Por isso estamos aqui para consolar o coração de Maria e sem dúvida que ela, em nosso nome, consolará o coração de Deus. Ora bom, o tema hoje proposto pelo Santuário para esta catequese é a Eclesiologia de Fátima, ou seja, que visão da Igreja é-nos apresentada em Fátima. Como é que Nossa Senhora, o anjo, o próprio Deus, ao dar esta mensagem tão completa como é a mensagem de Fátima ao nosso tempo, pensa, exprime, expressa a Igreja? E vou fazer uma pergunta difícil para aqueles, sobretudo, que já cá vêm há muitos meses. A resposta é só uma palavrinha. Estamos preparados? Então, uma resposta. Qual é a aparição onde aparece mais explicitamente o pensamento da Igreja na mensagem de Fátima? Qual é a aparição? Gosto deste silêncio. É um silêncio que nos ajuda à introspecção, não é? Ora bem, qual é a aparição? Estou a fazer a pergunta de outra maneira. A aparição que mais fala do mistério de Fátima é aquela onde está contido o segredo. Então, qual é a aparição? Júlio, muito bem. Na aparição de Júlio ocorreu todo o segredo de Fátima, a primeira, a segunda e a terceira partes. Agora, em qual destas partes é que temos mais explícito o mistério da Igreja? Na primeira, na segunda ou na terceira? Na terceira parte. Muito bem, eu vi aqui do meu lado esquerdo e estou muito contente. Eu bem dizia, e repito, vou perguntar ao Sr. Padre Carlos Cabecinhas se me deixa fazer um teste. Entrego uma folhinha aos meus caros amigos no final, depois vocês recolhem-me no mês seguinte, eu corrijo e depois dou a nota ao grupo, está bem? Isto ainda vai acontecer, depois só me quero rir. Terceira parte do segredo. Deus mostra-nos, através de uma visão, dada aos pastorinhos pelas mãos da Nossa Senhora, o mistério da Igreja, conforme Deus o pensa. Eu vou ler e a seguir vou tirar 4 aspectos da Igreja
que me parece estão presentes na mensagem de Fátima. E vou-me deixar ajudar pelo credo. Porque no nosso credo que nós rezamos em todos os domingos, vem lá uma parte dedicada à Igreja, que diz assim: creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Olhem, meus irmãos, parece-me que na aparição do segredo que fala da Igreja, podemos encontrar estas 4 características da Igreja, que é una, que é santa, que é católica e apostólica. Vamos ver? Vou ler o texto da Lúcia. Depois das 2 partes que já expus, diz a Lúcia, vimos um anjo, etc. Isto vou passar à frente, que não interessa tanto. Depois diz assim, então vamos agora entrar na parte do segredo que diz respeito à Igreja. Vimos numa luz imensa que é Deus, algo semelhante a como se veem as pessoas num espelho, quando lhe passam por diante, um bispo vestido de branco. Tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, subiam uma escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande cruz, de troncos toscos como se fora de sobreiro sem casca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade meio em ruínas e meio trêmulo, com andar vacilante e acabrunhado de dor e pena, e orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegado ao cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe disparavam vários tiros e setas. E assim mesmo foram morrendo uns atrás outros os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, e várias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. Sob os 2 braços da cruz estavam 2 anjos, cada um com um regador de cristal na mão, e neles recolhiam o sangue dos mártires, e com ele regavam as almas que se aproximavam de Deus. Vamos devagarinho tentar perceber como é que nesta visão vemos a Igreja Católica e que é uma Igreja una, unida. Porque é que eu sei que é... Reparem, para que não se percam, temos um grupo de gente, bispos, religiosos, leigos, adultos, idosos, toda a gente a caminhar, mas à frente deles ia uma figura. Recordam-se qual era? O Papa. Ia o Papa, o bispo vestido de branco. Então era um conjunto de gente que caminhava liderado pelo Papa, que subia uma montanha difícil, a Lúcia diz escabrosa, no cimo do qual estava o quê? Uma cruz. Nesta peregrinação, antes de chegar à cruz, o que é que este grupo de gente a caminho atravessa? Uma cidade. Uma cidade em ruínas. Depois, ao chegar junto da cruz, o que é que acontece ao Papa? É morto. E o que acontece também a muita gente que anda atrás do Papa? São mortos também. O sangue desta gente de mártires é recolhido aonde? Debaixo dos braços da cruz. Vejam que maravilha de teologia. Apesar desta gente morrer na montanha, a caminho da cruz, o seu sangue é recolhido em união com o sangue de Cristo na cruz. E o que é que se faz a este sangue? Oferece-se àqueles que continuam a caminhar. Primeiro, a Igreja é una. Em Fátima, temos um grupo de gente que em unidade caminham, a percorrer o mesmo caminho até à mesma meta. A meta é comum, Cristo. A meta da peregrinação da Igreja é Cristo. O caminho que fazem é comum, vão todos juntos e seguem atrás do Papa, sinal da unidade. Eu sei que é a Igreja Católica no segredo porque está o Papa. Se retirasse este elemento do Papa,
podia ser qualquer grupo de crentes que caminha para a cruz de Cristo. Poderia não ser a Igreja Católica. Faço-me explicar? O que me dá a certeza que é a Igreja Católica, a nossa Igreja, é a figura daquele homem vestido de branco. Então temos uma Igreja una, porque unida ao seu pastor, ao sinal visível de Cristo, que é o Santo Padre. Então a eclesiologia que se apresenta em Fátima é uma eclesiologia de acordo com aquilo que Jesus anunciou quando disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro, o Papa, são a pedra do sinal de Cristo ressuscitado, Senhor da igreja. Então, em Fátima, a igreja é una, porque caminha guiada pelo Papa, sinal de unidade, para a única meta que é Cristo, percorrendo um caminho. A igreja é santa, diz-nos o nosso credo. Creio na igreja una santa. Onde é que em Fátima, nesta visão, vemos os elementos da santidade da igreja? Em Cristo crucificado, na cruz, e no sangue dos mártires, que em união com Cristo é espalhado para a santificação dos seus irmãos. A igreja é santa porque o seu fundador é santo, Cristo. Porque a igreja nos dá todos os sacramentos em ordem à nossa santificação. Dá-nos o batismo, a Eucaristia, a confirmação, os sacramentos da cura, a reconciliação, a unção dos enfermos e os sacramentos em ordem ao serviço, a ordem e o matrimónio. A igreja é santa porque nos oferece os meios de santificação. A igreja é santa nos seus santos, aqueles que unidos a Cristo se vão configurando com Ele. E explicitamente em Fátima temos aqueles que branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro, temos os mártires. Então a igreja é una porque caminha unida a Pedro, ao Papa, temos isto em Fátima, e a igreja é santa porque manifesta claramente que a sua santidade vem de Cristo, morto e ressuscitado, mistério pascal, e que a igreja nos continua a oferecer os sacramentos que nasceram do lado aberto de Cristo na cruz. E os sacramentos são o nosso caminho de santidade. E temos os nossos irmãos mártires, que são semente de cristãos, como já dizia um padre da igreja, que nos ajudam. E é muito interessante porque este facto de que o sangue dos mártires era recolhido debaixo dos braços da cruz é um elemento de uma teologia profundíssima, a teologia do martírio. É que um mártir não é aquele que morre de forma violenta. Podemos ter um acidente e não somos mártires. Podemos ser cristãos, mas não somos mártires. Quais são os mártires? São aqueles que morrem de forma violenta por causa de serem cristãos, por amor da verdade. Então é muito bonito que se ponha o sangue destes mártires a ser recolhido debaixo dos braços da cruz. Mesmo como quem diz, mártir é aquele que morre como Jesus, pela verdade, porque Jesus é morto pela verdade, porque era o Filho de Deus e dizia ser Filho de Deus, e morre a perdoar aos seus agressores. Pai, perdoa-lhe porque não sabem o que fazem. É curioso que quando estudamos qualquer processo de qualquer candidato à canonização via martírio, temos de perceber se ele morreu pela fé e se perdoou ao agressor. É essencial estes dois elementos porque é o que configura um mártir como a morte de Jesus. Está bem? Um mártir é aquele que morre como Jesus, de forma violenta, pela verdade, perdoando ao agressor. Então temos aqui esta teologia do martírio presente em Fátima desta forma plástica, expressiva, porque o sangue dos mártires que morrem no caminho é recolhido debaixo da cruz e é oferecido a todos aqueles que se aproximam de Cristo. A igreja é una, é santa, é católica. Católica quer dizer universal, para todos. Não é só para nós. Explico-me. É universal, é para todos. Isto eu quero dizer católica. É universal. E isso vê-se porque antes de chegar à cruz, esta gente que caminha atravessa a cidade em ruínas.
Ou seja, é para todos. É para todas as cidades. Esta cidade aqui não é uma cidade concreta. Hoje poderemos ver aqui as cidades da Ucrânia, as cidades dos países, lá sei, da Ásia, os países da África, os países da América Latina que também estão a sofrer. Qualquer cidade. Podemos ver também a nossa civilização, que parece que está em ruínas. Já não há o valor do respeito pela vida, desde a concepção até à morte. Já não há. O homem já quer tocar no início e no fim da vida, pelo aborto, pela eutanásia. Que coisa terrível. Já não há este respeito pela dignidade das pessoas e vamos usando uns aos outros como objetos. Estes desvios todos também da sensualidade, da sexualidade, do abuso, o tráfico de pessoas. A nossa civilização parece meio em ruínas. Pois é para esta cidade em ruínas, qualquer que ela seja, norte, sul, este e oeste, é para a nossa civilização em ruínas que a Igreja é enviada. É mesmo católica, é mesmo universal. E finalmente apostólica. O que é que esta Igreja vai levar à civilização em ruínas, às cidades em ruínas, às pessoas feridas? Vai levar a cruz que contempla e para a qual caminha. O que é que nós levamos às pessoas, meus irmãos? A alegria do Evangelho, a boa nova, a alegria de que o Senhor nos ama e que deu a vida por nós, a cruz. A alegria de que não estamos sozinhos, a certeza de Maria como refúgio e caminho. A alegria de que ninguém está sozinho porque somos uma família a caminhar. Tantos elementos desta Igreja apostólica presente nesta parte do segredo. Uma eclesiologia que se exprime, como diz o Papa Francisco, numa igreja em saída. Uma igreja que vai ter com os feridos e com as feridas do nosso tempo. Uma igreja, e isto é verdadeiro apostolado, que não deixa a humanidade contemporânea entregue a si mesma. Porque uma cidade destruída não se consegue salvar a si mesma. Tem que vir ajuda, e isto vemos até agora nestes conflitos na Europa que estamos a ver. Se não há uma ajuda de um outro, uma cidade em ruínas não se salva sozinha. Esta é a dimensão apostólica da Igreja. Cada um de nós podemos não ir para frentes de batalha, podemos não ir, enfim, para sociedades que estão em guerra, mas cada um de nós, na sua família, no seu lugar de trabalho, nas suas escolas, nas paróquias, nos hospitais, nos nossos conventos, estou aqui a ver algumas religiosas, nas nossas paróquias também estou a ver um outro sacerdote, somos chamados a cuidar de quem está ferido, das feridas de tanta gente que connosco habita, levados por este zelo apostólico, ou seja, de levar a boa nova de que Jesus está ressuscitado, que morreu por nós, de que nos dá tudo o que precisamos para continuar a caminhar em direção ao céu já nesta terra. Enfim, Fátima, dizia já o Papa Bento XVI, é uma das mais proféticas, uma das maiores aparições proféticas de todos os tempos. Uma das dimensões proféticas de Fátima é esta, a dimensão da Igreja. A Igreja que nasce, que é apresentada, deixem-me dizer-vos melhor, na mensagem de Fátima, é pois uma Igreja, a eclesiologia que é apresentada na terceira parte do segredo, é pois uma Igreja que contém as 4 características que professamos em cada domingo. É una, é santa, é católica e é apostólica. Que cada um de nós, então agora também no silêncio do seu coração, vá pensando como batizado, portanto membro desta Igreja, como temos amado, como nos temos entregado para que esta Igreja seja cada vez mais una, mais santa, mais católica e apostólica. O que é que Nossa Senhora de Fátima pede aos seus peregrinos relativamente ao amor ao Santo Padre, ao amor e ao desejo e ao entusiasmo pela história da salvação, ao amor e ao desejo de darmos testemunho deste Cristo que encontramos na nossa vida. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora,
Em silêncio, vamos aguardar a vinda de Jesus, Eucaristia. Jesus vai estar presente entre nós e durante este tempo de adoração iremos então fazer a meditação num dos mistérios do Rosário. Terminaremos o Pentecostes que começamos no mês passado. Enquanto o Santíssimo está exposto no início, enquanto chega, somos convidados, se podemos, a estar de joelhos um bocadinho. Depois, durante a reflexão e a adoração, podemos adotar a posição que mais nos seja conveniente para rezar. E no final, para a bênção, seremos também convidados então, os que puderem, a colocarmos-nos de joelhos. Aguardemos então a vinda do nosso Deus. Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus,
eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios, indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Jesus está presente no meio de nós. Na sua presença eucarística, o seu corpo, o seu sangue, a sua alma e a sua divindade. Olha-nos com um amor infinito. Escuta o que vai no nosso coração com toda a ternura do seu. E neste momento diz mesmo a cada um de nós: vinde a mim, todos vós que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Então, neste momento de serenidade, de adoração, vamos repousar no coração de Jesus e com ele reparar o coração imaculado de Maria. E pensamos então no mistério do Pentecostes, segundo os Atos dos Apóstolos. Após a ascensão, desceram do monte chamado das Oliveiras, situado perto de Jerusalém. Quando chegaram à cidade, subiram para a sala de cima, no lugar onde se encontravam habitualmente. E todos unidos pelo mesmo sentimento, entregavam-se assiduamente à oração, com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus. Quando chegou o dia do Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar e, de repente, ressoou vindo do céu um som incomparável ao de forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde se encontravam. Viram então aparecer umas línguas, à maneira de fogo, que se iam dividindo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito lhes inspirava que se exprimissem. Ora, residia em Jerusalém piedosos provenientes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão ficou estupefacta, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então pensemos no Espírito Santo. No Pentecostes, o Espírito Santo é-nos apresentado como força de Deus, através de dois símbolos,
o vento e o fogo. O fogo, a sua chama, desceu sobre os discípulos reunidos e acendeu neles, infundiu-lhes um novo ardor de Deus. Através do Espírito realiza-se aquilo que Jesus tinha dito: vim lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que ele já tivesse sido ateado. O fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo é aquele da sarça que arde sem se consumir. É uma chama que arde, mas não destrói. Aliás, ardendo, faz emergir a parte melhor e mais verdadeira do ser humano. De facto, a chama do Espírito Santo arde, mas não queima. E, todavia, realiza uma transformação. Vai consumindo algo no ser humano. Vai consumindo, destruindo aqueles obstáculos que corrompem ou que impedem as suas relações com Deus e com o próximo. Por isso, às vezes, este efeito do fogo divino em nós assusta-nos. Temos medo de nos queimar. Preferiríamos, talvez, permanecer como somos. De facto, muitos de nós acreditamos em Deus, acreditamos no Senhor Jesus, mas quando a sua graça nos vai pedindo que abandonemos algo de nós mesmos, um pecado, um vício, uma característica que impede mesmo a relação com os outros, temos medo e recuamos. Temos medo das exigências da nossa fé. Às vezes temos medo de que seguir Cristo nos prive da liberdade. Queremos permanecer com Jesus, segui-lo de perto, mas às vezes temos medo das consequências que isso pode trazer à nossa vida. Então é hora de não termos medo do Espírito Santo. De ouvirmos aquilo que Jesus repetia aos seus amigos: não tenhais medo. Ou aquilo que Nossa Senhora disse aos pastorinhos: não tenhais medo, eu não vos faço mal. Sim, não tenhamos medo do Espírito Santo. É Ele que nos conduz para a verdade total. É o nosso mestre interior no caminho da santidade. É aquele que definitivamente afasta de nós a solidão, porque, como Jesus prometeu, Ele é o Consolador que está sempre conosco. Por isso, em silêncio, contemplando o Senhor na Eucaristia, pensemos: como está a nossa relação com o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade? Tenho consciência de que é o Espírito que nos renova, que nos orienta e nos anima? Damos espaço suficiente à ação do Espírito Santo na nossa vida pessoal, nas nossas comunidades? Pensemos nisto, com o olhar de Jesus pousado em nós e o nosso olhar pousado nele. Rezemos juntos. Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, envia sobre nós o teu Espírito.
vem Espírito Santo e renova a face da terra. Pensemos agora na comunidade sobre a qual desce o Espírito Santo. Sabemos como os discípulos se tinham refugiado no cenáculo depois da prisão e da morte de Jesus. E aí permaneceram em segredo, com medo de padecer a mesma sorte. Depois da ressurreição de Jesus, este medo não desapareceu repentinamente e totalmente. Continuamos a ver esta mesma comunidade, após a ascensão de Jesus, fechada no cenáculo, encerrada sobre si mesma, fechada nos seus limites. Mas eis que no Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre eles, estes homens saem sem temor e começam a anunciar a todos a boa notícia de Cristo crucificado e ressuscitado. Não tinham medo de nada, porque se sabiam nas mãos de alguém mais forte que a morte, porque se sentiam nas mãos mais fortes do amor. Sim, onde entra o Espírito de Deus, o medo afasta-se. Porque o Espírito Santo vence o medo, faz-nos conhecer e sentir que estamos nas mãos de alguém mais forte do que a morte, que estamos nas mãos de alguém que nos ama com um amor infinito, que independentemente do que nos possa acontecer, este amor não nos abandona. Ainda hoje, é apenas a força do Espírito Santo que permite aos crentes, a cada um de nós, superar os medos e os limites e dar testemunho ao mundo deste amor de Jesus, que nos amou até às últimas consequências. Lucas diz-nos que naquela hora estava presente uma multidão considerável de gente de todas as línguas e origens. Diz-nos, portanto, que a Igreja é católica, é universal, desde o primeiro momento. E que a sua universalidade não é fruto do esforço humano, mas é a ação de Deus. Por outro lado, no Pentecostes, a Igreja é constituída não por uma vontade humana, mas pela força do Espírito. O que transforma estes homens em irmãos é a força do Espírito Santo. Por isso pensemos na igreja da qual fazemos parte, na nossa comunidade paroquial, nas nossas comunidades religiosas. São assim de facto uma comunidade de irmãos e irmãs que se amam apesar das diferenças? Nas nossas comunidades todos sentem que têm espaço, que são acolhidos, apesar das diferenças, com liberdade e respeito? Será que tenho dentro de mim este desejo sincero de colaborar com o Espírito Santo na construção desta igreja católica, una, santa, apostólica? Pensemos no silêncio do nosso coração.
Rezemos juntos. Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, envia sobre nós o teu Espírito. Vem, Espírito Santo, e renova a face da terra. E pensemos agora na condição em que desce o Espírito Santo. Diz-nos o texto, com Maria, a mulher da oração. Neste relato, vemos que de uma forma singular emerge a figura de Maria. Jesus confiou os seus discípulos a Maria antes da vinda do Espírito Santo, na cruz. E a Virgem Maria está presente neste tempo de vazio, quando Jesus, subindo ao céu, já não está e o Espírito Santo ainda não desceu. Nesta novena, neste tempo de vazio, ela surge como a pessoa mais apropriada para preencher de alguma forma estes dois momentos, desde a partida do Senhor até à vinda do Espírito, com a sua memória viva de Cristo, com a sua forma de esperar. De facto, este tempo desde a Ascensão até ao Pentecostes, onde Maria reza com a comunidade, é o momento da recordação e da espera. Da recordação porque Maria é memória viva de Cristo, da sua vida desde o princípio, das suas palavras. A presença de Maria fala-nos de Cristo. E da espera, porque a Virgem Maria, que já tinha recebido o Espírito Santo em plenitude na encarnação, converte-se em garantia e em esperança do cumprimento da promessa de Jesus, de que sim, virá o Espírito prometido. Parece que Nossa Senhora nos assegura. Assim como veio sobre mim, recorda-nos Maria, virá sobre vós. Deus é fiel às suas palavras. Por isso podemos olhar para estas palavras dos Atos dos Apóstolos, todos unidos pelo mesmo sentimento, entregavam-se assiduamente à oração, com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus. Podemos olhar como estas palavras refletem a obra materna de Maria, que ajuda os discípulos a perseverar cada dia na esperança do acontecimento prometido do Pentecostes, a estar num só coração, unidos, em oração, confiantes no Espírito. Maria molda maternalmente esta primeira comunidade e prepara para acolher o Espírito Santo. Assim faz Maria Santíssima em todos os tempos, até ao fim dos tempos. Molda-nos maternalmente e torna-nos uma comunidade capaz de acolher o Espírito Santo. Ouçamos o que nos diz o Papa Bento XVI, o que escreveu umas semanas depois de estar em Fátima, em 13 de maio de 2010. Diz-nos o Papa: não há igreja sem Pentecostes e não há Pentecostes sem a Virgem Maria. Foi assim no início, no cenáculo, e é sempre assim em todos os lugares e tempos. Disto também eu fui testemunha há poucos dias em Fátima. O que viveu de facto aquela imensa multidão no recinto do santuário, onde todos éramos realmente um só coração e uma só alma,
Foi um renovado Pentecostes e no meio de nós estava Maria, a mãe de Jesus. Esta é a experiência típica dos grandes santuários, diz o Papa. Onde quer que os cristãos se reúnam em oração com Maria, o Senhor doa o seu Espírito. Pensemos então. Será que eu percebo que cada primeiro sábado é isto mesmo? O momento onde me uno em oração com tantos irmãos e irmãs vindas de Portugal à volta de Maria? E que o Espírito Santo é o primeiro e grande dom que recebo neste lugar, neste tempo de oração? Por isso pensemos, qual é a nossa relação com Nossa Senhora? É apenas uma coisa sensível de coração, é a nossa mãe? Ou esta relação profunda que a percebe como a mulher que na minha vida me ensina a rezar, me conduz a Jesus Eucaristia e com Ele invoca o dom do Espírito para nós? Pensemos tudo isto no silêncio do nosso coração. Rezemos juntos. Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, envia sobre nós o teu Espírito. Com Maria suplicamos, vem Espírito Santo. E em profunda adoração, aguardemos a bênção do nosso Deus. Tantum ergo sacramento, veneremus cernui, et antiquum documentum novo scedat ritui, prestet fides supplementum, sensum defectui. Genitori genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita a sua santa e imaculada Conceição, bendita a sua gloriosa Assunção, bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe, bendito São José, seu castíssimo esposo, bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Povos, batei palmas, aclamai a Deus com júbilo. Aleluia, aleluia, aleluia. Povos, batei palmas, aclamai a Deus com júbilo. Aleluia, aleluia, aleluia. Desejamos um bom regresso a vossas casas e até ao próximo primeiro sábado, se Deus quiser. Cantai hinos a Deus, cantai, cantai hinos ao nosso Rei, cantai. Povos, batei palmas, aclamai a